Boa tarde, galerinha do nono ano. Vamos para a nossa última aulinha de revisão. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre área de figuras planas, tá? Foi a nossa última matéria. Então tá mais fresquinho aí na cabeça de vocês. Como vocês já viram essa matéria sobre área desde o sexto ano, então tá bem mais fácil de lembrar, só algumas que a gente fica um pouco na dúvida, né? Mas vamos lá começar. Rapidinho, vamos revisar cada uma das fórmulas, tá? Então, as primeiras que a gente aprendeu foi retângulo, que eu acredito que todo mundo lembre. A área é base vezes altura, às vezes ele pode falar comprimento e largura. Paralelogramo também é base e também é altura, mas lembrando que a altura é essa partezinha aqui dentro do polígono em pé, tá? Então, também é base vezes altura. Aqui pode ser que ele dê um ângulo, né? Ele vai dar alguma informação para a gente utilizar de algo que a gente já aprendeu. Quadrado simples, bem simples, L vezes L, né? Então, a área L ao quadrado. As duas figuras próximas são as que vocês mais esquecem a fórmula, que é o losango e o trapézio, né? A área do losango é dado pelas diagonais e não pelos lados, né? Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Lembrem que as diagonais passam aqui dentro do polígono, então a gente tem aqui a pequenininha e a grandona, que passam aqui no meio, elas se dividem exatamente no meio, formam um ângulo de 90 graus, tá? O losango tem lados todos iguais, pode ser que ele precise usar do Teorema de Pitágoras para resolver, tá bom? Lembrando que são sempre dois agudos e dois obtusos, que as diagonais cortam os ângulos ao meio, é uma bissetriz também, né? Então, essas características vocês não podem esquecer. O trapézio é um que vocês também esquecem bastante. A área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a base menor é essa partezinha aqui de cima, né? Sempre paralelas, a base maior está aqui, né? Claro que ele pode estar em outra posição, mas são sempre paralelas. A altura também vai ser medida aqui dentro do nosso polígono, tá? Se é um trapézio isósceles, esses dois lados são iguais, né? Se é um retângulo, ele não tem essa partezinha, ele só tem a alturinha. Então, pode ser que ele peça para encontrar a altura, usando Pitágoras ou até mesmo seno e cosseno. Lembrem que sempre a gente vai misturar com assuntos que a gente já viu anteriormente, tá? Bom, o triângulo, né, o próximo eu deixei para depois ele, por quê? Porque o triângulo tem várias fórmulas. A fórmula mais utilizada do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas a gente usa essa fórmula desde que ele dê a alturinha para gente, né? Essa alturinha aqui e a base aqui. Se ele deu, ótimo, a gente calcula desse formato. Mas a gente tem a fórmula de Heron, que é sem o uso da altura, só pelo uso dos lados A, B e C, né? Então, a outra fórmula, né, que é o de Heron, a gente faz raiz de P, que multiplica P menos A, P menos B e P menos C. Então, essa formulinha só vale para uso se tiver apenas os lados do polígono, não tiver mais nenhuma outra informação, tá? Normalmente a gente usa para triângulos escalenos, tá bom? Caso ele dê a base e este ângulo aqui, né? Vou chamar ele de alfa, ou até mesmo esse, tanto faz, né? A gente pode utilizar de outra fórmula, né? Para usar esse daqui, ele vai te dar esse ângulo, né, alfa, e esses dois lados que formam esse ângulo, tá bom? Então, eu falei sobre essa formulinha lá também. Ela é utilizando o seno, né? Que no caso a área seria dado por B vezes C seno de alfa dividido por 2, tá? Então, tudo depende muito do tipo de triângulo que aparecer pra gente, ok? Então, triângulo é aquele que tem diversas fórmulas, então a gente tem que se adequar ao tipo de triângulo que aparecer.
E o último que a gente viu foi o triângulo equilátero, que a gente consegue escrever a fórmula dele só com os lados, né? Então, a área seria L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, só usando o lado. Mas é claro, se eu não quiser, se eu não lembrar, eu posso usar base vezes altura, só que teríamos que calcular a altura fazendo Pitágoras ou ainda utilizando seno e cosseno, tá? Então, é muito do que a gente já viu antes. E se você não conseguir lembrar dessa fórmula, não é que você vai ficar sem resolver. Dá para resolver tanto por Heron como por base vezes altura dividido por 2, desde que a gente ache a altura aqui fazendo Pitágoras, por exemplo. E aqui a gente usa os lados, que é até mais fácil, né? Enfim. E o último foi o hexágono regular. O polígono regular a gente já viu na aula anterior. Então, o hexágono regular é porque a gente também usa só o lado do hexágono, tá bom? Então, a área desse aqui, a gente sabe que são 6 triângulos equiláteros, né? Então, ficaria 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, porque dividindo o hexágono, a gente encontra 6 triângulos equiláteros. E aí, normalmente, na matemática, a gente simplifica, né? Então, ficaria a forma simplificada, né? Seria 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Também pode usar essa daqui, tanto faz. Não precisa simplificar se não quiser, tá? Bom, essas foram as fórmulas que a gente viu. Então, bora fazer alguns exercícios, né? O primeiro que eu peguei é esse sobre um vitral de uma igreja. Foram utilizadas 250 peças de vidro na forma de losango, cujos lados medem 10 e uma das diagonais mede 12. Então, o lado mede 10, a minha diagonal mede 12. Nós temos duas, tá certo? Então, se aqui é 10, vou botar a menor como 12, tá? Aqui seria 6 e aqui também seria 6, né? Que dá um total de 12. E eu vou achar esse pedacinho aqui, que é a minha outra parte da minha diagonal, onde eu formo um triângulo retângulo de hipotenusa 10. Então, fica 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado, correto? Ó, formou um triângulo retângulo. 100 menos o 36, que vai para o outro lado, é igual a x ao quadrado. Logo, x é a raiz de 64. Isso dá 8 centímetros. Então, se esse pedacinho é 8, a diagonal maior mede 16 centímetros, certo? 8 e 8, x e x. Então, a diagonal maior e essa aqui seria a nossa diagonal menor, tá? Então, a menor, ele falou que é 12. Ele não diz que é menor, mas como a gente encontrou que a outra é 8 e 8, então ela é a maior, certo? E eu tenho esses dois valores e consegui encontrar a área de uma das peças de vidro. Então, a área vai ficar igual a de diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ou seja, 16 vezes 12 dividido por 2. Isso aqui dá 16 vezes 6, porque eu gosto de simplificar para ficar mais fácil, né? 16 vezes 6, isso dá 96 centímetros quadrados. O metro quadrado do vidro custa R$850. Então, eu tenho 250 peças, não pode esquecer também, né? Então, vamos lá. 250 peças. Então, 250 vezes 96. Porque uma peça tem 96 centímetros quadrados. Como eu vou precisar de 250, vou multiplicar por 250. Isso dá 24.000 centímetros quadrados. Beleza. Só que ele fala que o metro quadrado custa R$850. Então, eu tenho que passar esse valor para metro quadrado. Quem é ele em metro quadrado? Galerinha, vocês não podem esquecer dessas transformações, tá? Então, 1 metro são 100 centímetros. Como eu quero 1 metro quadrado,
então eu tenho que elevar ao quadrado este número aqui. Então, seria 100 ao quadrado centímetros quadrados, tá certo? E 100 ao quadrado é 10.000, que eu vou ter 4 zerinhos. 10.000 centímetros quadrados, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Para passar para metro quadrado, eu vou pegar esse número e dividir por esse daqui, tá certo? Então, 24.000 dividido por 10.000 dá 2,4 metros quadrados. Como cada metro quadrado custa R$850, eu vou multiplicar por 850. Isso dá R$2.040. Pronto, esse foi o valor pago para produzir essas 250 peças de vidro. Beleza. Aqui tem bastante informação, a área, o teorema de Pitágoras, transformação de medidas e, por último, do valor a ser pago, né? Bora lá. Na figura, AB é paralela a CD, AB mede 2, AD mede 4 e os ângulos internos de vértices C e D têm as medidas indicadas. A área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados é... Bom, o que a gente pode perceber é que é um trapézio, né? Primeira coisa, AB é paralela a CD, então são as bases, menor e maior. Os ângulos de 60 graus, se são iguais, significa que esses dois lados também são iguais, né? Congruentes. Então, ó, aqui mede 2, aqui mede 4. Esse lado é exatamente igual a esse, porque os ângulos são iguais. Como ele quer a área, e é um trapézio, a área de trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, eu tenho que ter as bases e a altura. Eu só tenho uma das bases, não tenho essa, nem tenho a altura. Então, a gente vai traçar a altura, formando um ângulo de 90 graus, vou chamar de H. E se eu traçar nos dois vértices de cima aqui, né, o A e o B, esse pedacinho também é 2, porque é exatamente igual a esse, e eu tenho que descobrir quem é esse pedacinho, x. Esse pedacinho também vai ser x, afinal de contas, são exatamente iguais esses dois triângulos, né? Ó, H, 60, 60, 4 e 4. Então, são triângulos congruentes, tá? Então, a gente vai achar o x e o h. Precisamos achar o x e o h para poder calcular a área. Quando eu passo esse triângulo para cá, vamos lá ver o que a gente consegue determinar. 4h, x, 60. Bom, não posso usar Pitágoras, porque está faltando dois valores. Como ele deu que o ângulo mede 60 graus, a gente tem que usar seno ou cosseno. Na verdade, os dois, né? Então, eu vou fazer o seno de 60 e o cosseno de 60. Então, vamos relembrar, correto? O valor do seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o valor do cosseno de 60 é meio, né? Pela nossa famosa tabelinha. Sabemos que seno de qualquer ângulo é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente neste triângulo? Lembrando, ó, aqui está o ângulo de 90 graus, quem está oposto é a hipotenusa. O ângulo de 60 graus, quem está oposto a ele é o H, então cateto oposto. E aqui só sobra o cateto adjacente, correto? Então, a gente vai substituir. Quem é o cateto oposto? H. A hipotenusa, 4. Quem é o cateto adjacente? X. Quem é a hipotenusa? 4. Fazendo a multiplicaçãozinha cruzada, que a gente já sabe, né? 2 vezes H é igual a 4 raiz de 3. Logo, o nosso H é 2 raiz de 3. Achei a altura.
falta achar o x. Mesma coisa, 2 vezes x, 2x. 4 vezes 1, 4. Logo, o nosso x é igual a 2 centímetros. Se o x é 2, então esse pedacinho é 2 e esse pedacinho é 2. Gente, é uma coincidência de ter dado esses valores iguais, tá? Se, por exemplo, esse tamanho fosse 3 e 4, não ia ser 3 aqui, ia ser 2. Então, tudo depende dessa lateral e deste ângulo. Não tem nada a ver com a base, correto? Então, agora a gente consegue determinar quem é a área dessa figura. Porque eu tenho que o nosso H é 2 raiz de 3, o Bzinho é 2 e a base maior é a soma, 2, 4, 6. Agora, a gente pode substituir, fazer a continha. Então, a nossa área vai ser base maior 6 mais base menor 2 vezes a altura 2 raiz de 3 dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse 2. Logo, a nossa área ficou 6 mais 2, 8. 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Letrinha E. Pronto, resolvido. Vamos continuar. Então, esses dois foram extras porque eu não vi muitos exercícios sobre área na nossa folhinha, tá? Vamos lá continuar. Questão 14 fala sobre área. Uma pessoa observa um vitral com desenho de um triângulo equilátero inscrito em um círculo de raio 40 centímetros. Qual é a área do triângulo observado por essa pessoa? No exercício do livro, da folhinha de vocês, se não me engano, ele dá todas as fórmulas, né? Eu tirei porque na prova não vai ter, né? A prova não vai estar as formulinhas de graça lá para vocês resolverem. Então, vamos lá. O raio é 40 centímetros. Se ele fala sobre um triângulo equilátero, nós temos que lembrar qual é a fórmula, as formulinhas, né? Ou as relações métricas do lado do triângulo ou da apótema. Vocês podem fazer pela fórmula da área do triângulo equilátero ou pela fórmula do polígono regular. Mas, como aqui a gente está falando sobre área, vamos usar a fórmula da área, que é o que mesmo? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa formulinha, né, teremos que, vamos dizer assim, decorar, né? Ou, como eu falei, vocês podem usar a fórmula de Heron ou ainda base vezes altura dividido por 2, desde que vocês descubram quem é a altura fazendo Pitágoras, tá bom, galera? Então, várias maneiras diferentes aí. Mas, como o objetivo é usar a fórmula, vamos usá-la, né? Pelas relações métricas, o lado do triângulo equilátero, a gente até falou na aula anterior, né? Vamos lá. Então, o lado é R raiz de 3. Então, o nosso lado vai ficar 40 raiz de 3 centímetros. Bem facinho. Se a gente souber a relação métrica, galera, não erra, né? Não tem como. Ele pede para substituir por 1,73. Então, vamos lá, vou substituir. Então, o nosso lado vai ficar 40 vezes 1,73. Fazendo continha, dá 69,2 centímetros. Agora, vamos para a área. Eu até prefiro não substituir o 69,2 aqui, tá? Vou fazer o seguinte. L ao quadrado é 40 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 40 ao quadrado é 1.600. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Raiz de 3 sobre 4. Aqui a gente pode simplificar o 1.600 com 4, que dá 400. Então, fica 400 vezes 3, 1.200, vezes a raiz de 3, que aí agora eu vou substituir por 1,73. Porque se a gente usa aqui e usa aqui, esse arredondamento acaba dando diferente. Então, o ideal é colocar só na resposta final, tá? 1.200 vezes 1,73 dá 2.076 centímetros quadrados. Prontinho, resolvido.
Então, usamos a fórmula da área do triângulo equilátero, tá bom? Bora continuar. Agora a gente vai para círculos, tá? No círculo, vocês já sabem que o elemento é o raio, né? Tá aqui. A formulinha πr ao quadrado, essa vocês não podem esquecer. Como foi bem recente, eu vou mais rápido, tá, galera? Aqui, o setor circular é como se fosse a fatia da nossa pizza, né? Aí a gente faz uma proporçãozinha dependendo do ângulo que aparece aqui. Então, o ângulo, vamos supor, 40. Então, é 40 dividido por 360, porque é só uma parte. Uma parte é representada por fração, não é mesmo? Do total, o total é 360. E é a formulinha da própria área, mesma coisa. E a coroa circular, que é essa parte em volta aqui, não é o miolo, é a parte em volta. Que a gente faz a área do círculo grande menos a área do círculo pequenininho, né? Aqui está separado em parênteses porque ele botou o π em evidência. Então, essas são as 3 fórmulas de círculo que a gente pode utilizar. Um exemplo que eu coloquei é este daqui. Eu misturei meio que tudo, né? Vocês estão vendo? Então, eu tenho uma fatia de pizza, mas eu só quero a borda da fatia de pizza. Eu tenho um setor circular junto com uma parte da coroa circular. Seria um setor da coroa circular, tá certo? Vamos lá, analisar aqui. Primeira coisa, eu preciso pensar no círculo inteiro. O nosso círculo inteiro tem a fórmula de πr ao quadrado. Então, a gente vai fazer o grande e o pequeno, correto? O grande vai ser π vezes o raio ao quadrado. O pequeno também, só que um R minúsculo. Quem é o raio grande? Ó? É tudo isso. Então, mede 5. Então, vai ficar π vezes 5 ao quadrado. Isso é 25π. O pequeno só tem 4. Então, é π vezes 4 ao quadrado, que é 16π. Se fosse a minha coroa inteira, eu iria diminuir e a área ficaria 25 menos 16, correto? 25 menos 16. Logo, a nossa área fica 9π. Essa seria a área da coroa circular toda, tá? Coroa circular. Toda ela, do círculo inteiro, igual essa daqui. Mas ela não quer toda, ela só quer uma parte, ela só quer 50 graus. Então, para eu achar essa área pintadinha aí, né? Eu vou fazer uma proporção. Qual proporção? O meu ângulo de 50 graus, num total de 360, vezes o resultado que eu achei, que é 9π, tá? Então, esse resultado vem para cá, ó, que é a área. Tá vendo que aqui é só 1. Aqui, por que nós fizemos 2? Porque ele quer esse pedacinho apenas, que é uma parte da coroa circular, que a gente usa 2. Então, usei os 2, achei o resultado como se fosse de uma coroa circular inteira, e agora eu vou fazer só a parte dela, a proporção que ela está representada, que é 50 graus num total de 360. Aí, aqui, a gente pode simplificar 0 com 0, 9 com 36, que dá 1 e dá 4, né? Então, sobrou só 5 vezes π, 5π, sobre 4 centímetros quadrados. Prontinho. Então, aqui, eu fiz a área de círculo 2 vezes, diminuí, ou seja, fiz uma coroa circular, que é esse valor, e depois eu fiz uma proporção, que é o setor, que é só essa parte que ele quer. Ele só quer uma pequena parte, então eu tenho que descobrir quanto que é a proporçãozinha, né? A fração dessa parte, que essa parte representa. 50 é o ângulo que está aqui, 360 é o total. Simplificamos o que dava para simplificar. O resultado deu 5π sobre 4. Joia, gente! Então, misturamos as 3 aí. E o último exercício de hoje é um que está na nossa listinha, a questão número 10 do Enem. Vamos lá entender. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento.
O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π e qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas. Então, eu tenho que achar a área de uma placa e multiplicar o final por 10. Beleza. A placa está com este modelinho aqui, que tem um círculo e uma parte de um retângulo. Bom, vamos desenhar essa figura aqui do lado para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Porque aqui está um pouco pequeno. Então, a gente tem um círculo e uma parte de um retângulo que tangencia esse círculo, certo? Beleza. Agora, o que eu pensei? Tem várias maneiras de resolver, tá, galerinha? Mas a que eu achei mais tranquila de fazer foi essa que eu vou explicar para vocês. Aonde tangencia, que é aqui e aqui, ó, nesses pontinhos, eu vou traçar o nosso diâmetro. Por quê? Por que que eu vou traçar esse diâmetro, galerinha? Me expliquem aí. Porque a gente sabe que o raio é perpendicular à reta tangente. Então, eu tracei 2 raios, ou seja, o diâmetro, e ele vai formar ângulos de 90 graus dos dois lados, porque são duas tangentes aqui, ó. Ele fala, ó, tangencia, tá bom? Bom, e quem é esse pedacinho? Ah, é um diâmetro que mede 40 centímetros, tanto em cima quanto aqui embaixo. 40 centímetros. Se o diâmetro é 40, eu já sei que o meu raio é 20 centímetros. Quem já quiser achar a área do círculo inteiro, até pode, né? Já que tem um círculo, eu vou calcular. A área do círculo é πr ao quadrado. Π vezes 20 ao quadrado é 400, né? 20 ao quadrado é 400 π centímetros quadrados. Beleza, tudo bem. Essa nova figura que eu formei, aparentemente é um quadrado, mas eu não tenho certeza. Pode ser um retângulo. Então, como que eu vou confirmar? Com os dados do nosso exercício. Se ele fala que a placa tem uma altura daqui de cima até aqui embaixo, né? Que é o H, que mede 60. Então, gente, tudo isso aqui é 60, certo? Como é que eu vou saber quem é só essa partezinha aqui do retângulo? Bom, aí eu vou desenhar um raio, né? Lá da ponta até o nosso miolinho, ok? E aqui eu sei que esse pedaço mede 20. Se esse pedaço mede 20, o pedaço de baixo, né, vai medir 40 centímetros também, né? 40 e 40. Logo, essa figura é um quadrado. Já que eu tenho um quadradinho, eu vou achar a área também do quadrado. A área de quadrado é L ao quadrado. E acabamos de ver que o L é 40, ok? O lado do quadrado. 40 ao quadrado é 1.600 centímetros ao quadrado. Beleza. Mas e a placa, professora? A placa está formada pelo quê? Bom, percebam que quando eu fiz esse diâmetro, construí um quadradinho, a minha placa, na verdade, se eu tirar essa parte de baixo aqui, eu continuo tendo a placa, né? Só o desenho vai continuar. Mas ela é formada, na verdade, por um quadrado mais um meio círculo. Mais um meio círculo. Mas, professora, é meio círculo, não é o círculo inteiro? Não, porque olha só. Aqui, claro, tem um círculo, mas a metade desse círculo está dentro do quadrado. Então, não vou contar 2 vezes, eu só vou contar uma. Se eu contar a área do quadrado inteiro, eu já estou contando toda essa parte aqui, ó, galera. Toda ela. Então, eu não vou mais contar essa parte de baixo do círculo.
eu vou contar só a área do quadrado mais a partezinha de cima aqui, que é o formato, ó, tá bom? Ok? Então, o quadrado mais meio círculo. A área do quadrado é 1.600 mais a área de meio círculo, ou seja, se o círculo inteiro é 400, se eu dividir por 2, vai ser 200π. 200 vezes 3,14, porque o π é pedido para a gente usar o 3,14. 1.600 mais 200 vezes 3,14 é 628, logo dá 2.228 centímetros quadrados, a nossa placa. Mas ele não tem só uma placa, ele tem 10 placas. 10 placas. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 10. 2.228 vezes 10, 22.280 centímetros quadrados. Essa é a nossa resposta final. Meu 2 ficou feio aqui, deixa eu arrumar. 280. Pronto, galera. Então, aqui a gente precisa ter uma visão espacial melhor para conseguir resolver esse exercício. Também daria para fazer por retângulo e tirar algumas partezinhas, tá? Então, tudo depende do jeito que você visualizar a figura, tá bom? Encontrando 22.280, tá correto, tá bom? Então, qualquer coisa, se você fez de alguma outra maneira e quiser me mandar para ver se tá tudo ok, é só mandar lá no fórum que eu fico muito feliz em responder, tá bom? Bom, galerinha, por hoje é só. Na verdade, acabamos a nossa revisão para a nossa E. Não se esqueçam de estudar outros exercícios, não se atenham apenas à lista, tá? Tentem novos exercícios que vocês ainda não fizeram do nosso livrinho, caderno de atividades. O que não falta é exercício. Se possível, procurem outros livros também, sempre tem, na internet, né? Então, é importante a gente estudar. E eu tenho certeza que vocês vão muito bem na nossa E. Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar no fórum, tá? Ou, claro, na sala de aula. Fiquem com Deus, uma excelente AE, vai dar tudo certo e que venha o ensino médio. Tudo de bom, galera. Beijo. Tchau, tchau.